Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você quer investir sem medo, dormir tranquilo e com boa rentabilidade, você entrou no vídeo certo. Hoje eu vou te mostrar como o Tesouro Direto pode ser a porta de entrada para você alcançar seus objetivos financeiros, seja uma casa, um carro, uma viagem, uma independência financeira, aposentadoria, enfim. Além do Tesouro ser um investimento muito seguro, na verdade o mais seguro do país, ele tem uma rentabilidade muito boa. Tem títulos que tem ganho real sobre a inflação, tem possibilidade de resgate no mesmo dia e, além disso, ele é muito diversificado. Você tem títulos para curto, médio, longo prazo, para qualquer gosto. Atrelado a Selic, IPCA, pré-fixado, então ele é bem diversificado mesmo. E é muito fácil de investir, é muito tranquilo de investir. Então, para a gente começar, eu preparei aqui esse infográfico que ele mostra tudo bem explicadinho do que é o Tesouro Direto e vai ser o nosso guia aqui nesse vídeo, tá? Na prática, o governo federal precisa de dinheiro, ele pega dinheiro emprestado com um investidor que investe no Tesouro Direto para investir em hospitais, infraestrutura, enfim. E com isso ele paga uma remuneração por esse dinheiro emprestado, né? Ele é o investimento, em teoria, mais seguro que existe dentro do país. Ele é garantido pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelo governo federal. E por que ele é tão seguro? Imagina você que deu um problema muito grande no governo e não tem mais dinheiro, vamos supor. Em teoria, o governo poderia emitir novos impostos, arrecadaria mais dinheiro e pagaria os credores, né? Então, essa é uma saída. Ou o governo simplesmente pegaria, como ele é dono da máquina de dinheiro, emitiria mais dinheiro, imprimiria dinheiro para pagar a dívida dele. Isso, obviamente, teria outros desgastes na economia, né, como o aumento da inflação, mas seria uma saída. Mas se o governo quebrasse como um todo, se você pensasse assim, nenhuma nem outra deram solução para pagar a dívida dele, isso significa que basicamente toda a economia já quebrou antes dele. Então, qualquer outro investimento, em teoria, já teria quebrado antes do governo ter quebrado. Então, por isso que ele é considerado o investimento mais seguro que existe dentro de um país. E aqui a gente consegue investir 1% do valor do título. Eu vou mostrar aqui rapidamente o que eu quero dizer com isso. Essa aqui é a página do Tesouro. Então aqui eu consigo ver todos os títulos que estão sendo negociados, todos que eu posso comprar, que eu posso investir. Então eu posso investir 1% do valor do título. Mais adiante eu vou mostrar bem explicadinho como é que isso aqui funciona, mas repara aqui, ó, eu tenho títulos, por exemplo, com valor de R$ 728, eu posso investir 1%, R$ 7. Então eu tenho títulos que eu posso começar a investir com R$ 4. Eu tenho aqui embaixo alguns títulos R$ 1,87. Então, investir no Tesouro Direto é muito acessível. Basicamente, a gente tem três tipos de rentabilidade: atrelado à Selic, atrelado ao IPCA mais uma taxa fixa e o pré-fixado. Como é que funcionam essas três rentabilidades? A Selic ele tem uma taxa fixa, que é bem pequenininha, mais a taxa Selic. Vamos voltar aqui, vamos ver? Olha só, são esses títulos aqui, ó. São esses dois títulos aqui disponíveis hoje para negociação, que é o Selic mais 0,04 e o Selic mais 0,1. Um vencendo em 2028 e outro vencendo em 2031. Então, esses dois títulos são atrelados à Selic. Selic, para quem não sabe, é a taxa básica de juros que recentemente o Copom, que é o Banco Central, aumentou para 15%. Então, isso aqui estaria rendendo 15% mais um pouquinho. Repara que a taxa Selic ela varia durante o período, né? Então a gente está numa taxa Selic muito alta, mas nem sempre foi assim. Há poucos anos atrás estava bem mais baixo do que isso, então ela varia. Então a taxa Selic ela vai variar durante o período que esse título existia, de acordo com a taxa vigente naquele momento, né? Eu tenho o Tesouro IPCA mais alguma coisa. O que quer dizer isso? O IPCA é a inflação, basicamente é a inflação. Eu tenho a inflação mais uma taxa. Vamos olhar aqui rapidinho o que eu tenho aqui. Eu tenho, olha só, IPCA mais 7,55, IPCA mais 6,95. Então eu tenho a taxa IPCA que também varia com o tempo, mais uma taxa fixa. Por último, eu tenho o Tesouro pré-fixado. O Tesouro pré-fixado eu não tenho um índice atrelado a ele. Eu só tenho uma taxa pré-fixada. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, 13,41, 13,62, 13,81. Então eu tenho uma taxa. Então eu já sei quanto que aquele título vai me render se eu deixar até o vencimento, né? Que a gente vai falar disso aí mais adiante também, que é a marcação a mercado. Então, basicamente, eu tenho o seguinte: o Tesouro Selic, ele não varia tanto, então ele é muito bom para uma reserva de emergência, por exemplo. É, O Tesouro IPCA, ele tem uma variação muito grande durante o período que ele existe, né? Porque ele sofre marcação a mercado, bem como o Tesouro Prefixado. Ele é muito bom para o longo prazo, porque ele te protege contra a inflação, porque ele te dá inflação mais uma taxa. Então, aquela taxa é a taxa real, você está ganhando real aquilo lá. Por quê? Ele é acima da inflação.
tá? Então ele te protege contra a inflação, então é muito bom para longo prazo, para aposentadoria. O tesouro prefixado é muito bom quando você quer guardar dinheiro por um período curto a médio, e você sabe que naquele momento você vai precisar daquele dinheiro e você já sabe quanto que você vai ganhar. Então é muito bom para isso, porque você já tem uma data que você vai precisar do dinheiro e você já sabe quanto você vai ganhar se você deixar o dinheiro guardado até aquele momento. Agora a gente vai falar como que a gente recebe esse dinheiro do tesouro. Eu tenho três tipos de recebimento no tesouro. Eu posso receber tudo no vencimento, então eu invisto hoje e recebo o meu principal e os meus juros lá na frente no vencimento. Eu posso receber semestralmente, ou seja, eu invisto hoje e eu vou recebendo semestralmente um pouquinho desse dinheiro e lá no final eu recebo um montante maior que é junto com o principal. E eu também tenho um que é com renda mensal, então ele paga mensalmente, é o Reeduca Mais e o Renda Mais. Então eu pago hoje, então eu invisto hoje, então eu tenho um período que ele vai existir que você pode ir acumulando fazendo novos aportes ali, e aí vai ter um momento que ele vai começar a te pagar mensalmente de acordo com o quanto você investiu. O Renda Mais, quando termina esse período de acumulação, ele vai te pagar 20 anos mensalmente um valor de acordo com quanto você investiu. O Educa Mais, ele vai te pagar 5 anos depois de terminar esse período de acumulação. Então, entendido os tipos de rendimento e entendido como que eu vou receber esses rendimentos, eu tenho uma miscelânea de títulos aqui disponíveis. Então, vamos lá. Então, eu tenho o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um período mais curtinho e ele é atrelado à taxa Selic. E esse Tesouro Selic eu recebo os valores no vencimento. 100%. O Tesouro IPCA ele é mais longo prazo, então ele tem vencimentos mais longos. Ele pode estar atrelado com juros semestrais e também tudo no vencimento. Eu tenho os tesouros pré-fixados, ele também é curto e médio prazo e eu tenho ele como tudo no vencimento e tudo semestral. O Renda Mais e Educa Mais sempre atrelados ao IPCA mais uma taxa e também um pouquinho mais de longo prazo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no site do Tesouro. Então vamos tentar entender o funcionamento aqui desses títulos, né? Então como eu falei, ó, eu tenho aqui a lista de todos os títulos disponíveis para compra. Então, quando eu falo compra, é investimento, né? Eu tenho aqui, ó, os tesouros pré-fixados. Repara que aqui, ó, quando ele tem juros semestral, ó, ele fala aqui, ó, com juros semestral. E aqui ele fala quando que é o vencimento desse título. Então, eu tenho aqui, ó, a data de vencimento de cada um dos títulos. Eu tenho o valor desse título, eu comprando um, mas lembra que eu posso comprar 1% desse título. Então, o investimento mínimo é esse daqui. E a rentabilidade anual para cada um desses títulos aqui. Então, os atrelados a Selic, lembra que ele é um pouquinho mais curto. Eu tenho a mesma coisa. O quanto que ele está pagando, a Selic mais um valor fixo. Todos os títulos IPCAs aqui, que são muitos, então não vai dar para falar todos, mas todos os IPCAs aqui. E sempre que tem o juros semestral, ele fala aqui que tem o juros semestral. Aí começa os Renda Mais e os Educa Mais. Todos aqui também. Eu vou abrir um aqui para te mostrar. Olha só como é que funciona o Renda Mais. Ele fala que ele é 2030, só que ele só vence em 2049. Por quê? Até 2030 é o momento de acumulação, então eu vou começando a acumular, acumular, acumular. Em 2030 ele para e começa a pagar mensalmente até 2049. Então olha só, é isso que ele está falando aqui, ó. Esse título vence em 12 de 2049 e ele vai pagar 240 meses. Então em 20 anos eu vou recebendo mensalmente o valor calculado de acordo com o montante que eu acumulei nesse título. E o Educa Mais é a mesma coisa, com a única diferença aqui, o Educa Mais ele paga por 5 anos, 60 meses. E quanto aos impostos que eu tenho envolvidos nos títulos, né? Basicamente, a gente tem dois impostos atrelados aqui aos títulos, que é o imposto de renda e o IOF. O IOF, dentro do primeiro mês, ele tem uma alíquota bem grande, então depois de 30 dias, zera o IOF. O imposto de renda, até 180 dias que você fez o investimento, a alíquota é de 22,5%. 180 a 360, ela já cai para 20%. De 360 até 720 dias, ela vai para 17,5% e depois disso vai para 15%. Esse imposto aqui, ele somente é pago em cima do teu rendimento, não do total, ok? Existe uma MP, nesse momento que eu gravo esse vídeo, ainda não foi aprovada, que pretende fixar esse imposto em 17,5%, independente do período que foi investido. Como ainda não foi aprovado, não vou entrar em detalhes, hoje o que está valendo é isso daqui. Além do imposto de renda e do IOF, existe uma taxa da taxa de custódia da B3. Ela, de uma forma geral, é 0,2% ao ano, de acordo com o que você investiu.
Existe uma isenção para o Tesouro Selic de até R$ 10.000, você não paga nada, acima disso você começa a pagar 0,2%. Para os títulos do Educa Mais e do Renda Mais, existe uma tabelinha também regressiva que pode chegar a 0%. Então está aqui na tela, não vou entrar em detalhe porque tem tanto do Educa Mais quanto do Renda Mais, mas ele pode chegar a 0%. Então ele começa em 0,5%, podendo chegar a zero dependendo do valor que você investiu. Então assim, vantagens e desvantagens do Tesouro Direto. Como eu falei, ele é o investimento mais seguro que existe no país, ele é garantido pelo governo federal. Ele pode ser investido com menos de R$ 5, então ele é super acessível, é muito fácil de investir também. Existem títulos para todo gosto, então IPCA, Selic, curto, médio, longo prazo, pré-fixado, então ele é muito flexível. A liquidez do tesouro, ele pode ser em D0, então eu posso pedir o resgate hoje e hoje mesmo receber o valor desse resgate. Rentabilidade superior da poupança, na minha opinião, é uma rentabilidade muito boa, levando em consideração o risco que a gente assume aqui no tesouro. E ele é muito fácil de acompanhar, ele tem uma transparência muito boa. Você consegue ver dia a dia o valor, o extrato, como cresceu ou diminuiu, enfim, você consegue ver bem fácil isso aqui no site do Tesouro. A liquidez tem um detalhe aqui, você consegue sim receber ele no mesmo dia, só que você só consegue liquidez em dias úteis. E se você fizer depois de 1 hora da tarde, a liquidez é no dia útil seguinte. E não tem um horário. Você pode pedir, por exemplo, o resgate agora e ele só fica disponível no final da tarde, não tem um horário muito fixo. Não é assim como, por exemplo, um CDB de alguns bancos, você pede o resgate e no mesmo instante está na sua conta. Então tem esse detalhe aqui. A disponibilidade do título nem sempre ele está disponível para compra, então em um determinado momento ele termina aquele título, ele troca, ele faz uma rotação de títulos de períodos em períodos, então nem sempre aquele título vai estar disponível para você comprar. A marcação a mercado é o seguinte: todos os títulos que a gente falou aqui, você tem a garantia de receber, por exemplo, 7% mais o IPCA, se você deixar o título até o vencimento. Se você vender antes desse título, você vai sofrer a marcação a mercado. O que significa marcação a mercado? É uma variação do preço do título naquele momento que você está tentando fazer o resgate. Como é que funciona isso? Vou voltar aqui e vou mostrar aqui para vocês. Vamos pegar o exemplo de um título pré-fixado, a 13,41%. Nessa data daqui, dia 1º de janeiro de 2028, esse título vai estar valendo R$ 1.000, tá? Isso vai funcionar mais ou menos com todos os títulos, mas a lógica vai ser a mesma. Então ele vai estar valendo R$ 1.000. Para ele estar valendo R$ 1.000, o título hoje vale R$ 728. Para R$ 728 chegarem a R$ 1.000 no dia 1º de janeiro de 2028, eu tenho que ter uma rentabilidade de 13,41, ok? Se por algum motivo você tem uma instabilidade, por exemplo, alguma questão do governo ou alguma questão externa que você deixa o mercado mais volátil, você aumenta essa rentabilidade. Por exemplo, essa rentabilidade aqui pode ir para 14%, 15%, ou pode diminuir também. Mas vamos supor que foi para 15% essa rentabilidade. Você concorda que uma rentabilidade de 15% para chegar em R$ 1.000 não é mais 728,62? Eu preciso de menos dinheiro para chegar a R$ 1.000 no dia 1º de janeiro de 2028? Então, isso é marcação a mercado. Quando a taxa sobe, o meu preço diminui. Quando a minha taxa cai, o meu preço aumenta. Imagina só você, que essa taxa daqui, ao invés de 13,41, chegue, vamos supor, a 5%, tá? Você concorda comigo que a 5%, para eu ter esse título valendo R$ 1.000 em 1º de janeiro de 2028, eu preciso que esse título valha muito mais do que R$ 728? Vamos supor R$ 900? Então eu tenho essa variação do mercado. Então, se quando eu for vender o título antecipado, esse valor estiver mais caro, eu estou ganhando dinheiro. Se ele estiver mais barato, eu estou perdendo dinheiro. Eu posso, inclusive, receber menos do que eu investi, dependendo do mercado. Então, assim, a variação disso daqui tem que ter bastante atenção por causa da marcação a mercado. A marcação a mercado afeta os pré-fixados e o IPCA, o Selic não. Então, assim, só para entender, taxa subiu, valor diminuiu. Taxa abaixou, valor subiu. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês da minha conta, como é que funciona a marcação a mercado. Eu tenho um título aqui investido, tenho 2 investimentos nele, que é o IPCA 2029. Então eu vou abrir aqui um deles, eu clico aqui nesses pontinhos aqui e eu vejo como que está a rentabilidade dele, baseado no momento e baseado no que seria se eu mantivesse até o vencimento. Então olha só que interessante esse título aqui, ó.
O teórico, que é esse azulzinho daqui, ele segue uma linhazinha que é o quanto que eu ganharia se eu mantivesse até o final. Então repara que o real ele está sempre abaixo. Por quê? Eu estou perdendo dinheiro se eu vendesse o título nesse momento. Perdendo dinheiro, entenda, não que eu vá receber, nesse caso daqui, menos do que eu investi, mas eu poderia estar ganhando mais. Então veja, eu sempre, depois que eu comprei esse título, eu estaria ganhando menos do que se eu tivesse deixando até o vencimento. E repara que esse outro aqui, ele já foi uma miscelânea. Em alguns momentos eu ganharia mais se eu vendesse o título, outros eu ganharia menos, outros eu ganharia mais. Por quê? Teve a variação do mercado. Então, ora eu estaria ganhando mais naquele momento, ora eu estaria ganhando menos naquele momento. Mas só para ter atenção, a marcação a mercado ela pode ser tão agressiva que eu posso, inclusive, sacar menos dinheiro do que eu investi. Então tem que ficar bem atento com isso daqui. Dependendo do título, ele sofre a marcação a mercado e se você não mantiver até o final, você perde dinheiro mesmo. E como é que eu faço para investir no Tesouro Direto? É muito fácil. Você primeiro vai ter que abrir uma conta numa corretora. Na sua corretora, você vai fazer a transferência do dinheiro lá, você vai selecionar: eu quero investir no Tesouro Direto, quantidade de títulos que eu quero investir e mandar comprar. Vamos fazer um investimento no Tesouro Direto usando a conta do Nubank. Vem aqui, coloca no cifrãozinho, investir, explorar produtos. Escolhe aqui, ó, Tesouro Direto. Aqui, veja só, eu tenho todos eles que eu falei: IPCA, prefixado, Selic, Educa Mais, Renda Mais. A gente escolhe o que você quiser fazer o investimento. Eu vou escolher aqui o IPCA. Repara que eu tenho aqui com juros semestrais, marcando quais que são os juros semestrais. Acho que não tem nada, é só no vencimento, né? Vou selecionar esse aqui de 2029. Eu vou investir a menor quantidade possível, 34,9. Avanço. Aqui dá os detalhes do investimento. Eu estou comprando 1% do título. Confirmar. Coloca a senha. Está processando. E pronto. Comprado. Pessoal, o Tesouro Direto é uma ótima ferramenta para quem busca segurança e bons retornos. Ele tem uma diversidade absurda de quantidade de títulos, curto, médio, longo prazo, sendo um excelente ponto de partida para quem começa nos investimentos. Eu acho que 90% das pessoas que começam a investir começam com um Tesouro Direto. Eu espero muito que esse vídeo tenha descomplicado tudo o que você pensa do Tesouro Direto. Se você gostou, deixa o like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me conta quais são seus objetivos financeiros. E não esquece de seguir o canal para não perder nenhuma novidade. Bora investir, pessoal!